Vamos lá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de vocês de Linguagem Técnica de Programação 3. Estamos iniciando agora a nossa 7ª aula e agora a gente vai criar basicamente um CRUD básico na nossa aplicação, utilizando o padrão MVC. Então, lembrando que o CRUD significa Create, que seria o cadastro, Recover, que significa recuperação, Update, atualização e Delete, que é exclusão de dados no nosso sistema. Então, iniciando, o que é o padrão MVC? Ele nada mais é do que um padrão de arquitetura de software separando sua aplicação em 3 camadas. A camada de interação com o usuário, que é a View, a camada de manipulação de dados, que é a Model, e a camada de controle, que é a Controller. A Model ela é utilizada sempre que você pensar em manipulação de dados, né? Você vai pensar na Model. Então, ela vai ser responsável pela leitura e escrita de dados e também pelas suas validações. Parte da Model será feita através da classe DAO, né? E depois também a gente vai implementar outros itens dentro dessa camada de desenvolvimento. Bom, a View é a camada de interação com o usuário, né? Então é nela que a gente vai criar nossas páginas HTML. Então a gente pode também exibir esses dados de outros formatos, né? Tanto HTML como XML e outros padrões que utilizamos em linguagem web. A camada controller é responsável por receber todas as requisições do usuário. Seus métodos chamados actions são responsáveis por uma página controlando qual model usar e qual view será mostrado ao usuário. Então aí temos a representação de como cada camada interage entre si. Temos aqui representando o computador do usuário, essa telinha preta, tá certo? E toda requisição que ele fará para o sistema será através de um método request, HTTP, e ele será enviado para a classe de controller. A partir da classe controller, ele irá verificar qual será a classe model a ser acessada, né, e vai solicitar os dados para essa classe model, e ela retornará esses dados para a controller, que por sua vez enviará para a visão, onde ele vai mostrar para o usuário uma resposta do tipo HTML, XML ou qualquer outro formato que o nosso sistema irá trabalhar. Então, no nosso caso, a resposta será enviada no formato HTML. Bom, então voltando aqui ao nosso NetBeans, temos aqui a classe empregados 2, que foi a última que criamos, utilizando o padrão de taglibs. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Como forma de organização, né, que nosso projeto aqui tem vários exemplos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto web, aqui, vou chamar ele de aplicação web, né? A gente escolhe aqui Java Web, aplicação web, próximo, e eu vou chamar ele de CRUD empregado. Mais para frente eu vou pegar esse CRUD de empregados e vou disponibilizar para vocês na plataforma, tá certo? Então vamos avançar. Aqui é a configuração do nosso Tomcat, né? Vamos deixar aqui tudo padrão, né? CRUD empregados. Próximo. Nessa tela de framework, mais uma vez a gente clica em finalizar sem marcar nenhuma das opções, porque não vamos utilizar nenhum framework. Bom, então está aqui a nossa index.html, que é a classe, que é a página inicial do projeto CRUD empregados. Eu vou fechar essa tela, vou fechar todas as outras telas que fizemos no exemplo anterior. Tá? Então o que eu vou fazer para reaproveitar esse projeto? Eu vou expandir aqui páginas web e vou expandir pacotes de código-fonte também. Então basicamente o que eu vou fazer? O pacote persistência do meu projeto web, vou clicar nele, vou clicar nele e vou apertar Ctrl C para copiar, e no meu novo projeto eu vou colar esse pacote. Então já temos aqui, ó, conexão e empregado DAO. Beleza. Vou copiar também o pacote modelo, copio e colo dentro do meu projeto, né, porque eu já tenho o modelo de empregado.
Agora, em páginas web, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o empregados 2. Vou copiar e vou colar aqui na minha páginas web, certo? Então, posso contrair aqui meu projeto web e vou trabalhar agora a partir do meu projeto cru de empregado, certo? Então, aqui na página inicial, na index, eu vou excluir o index.html, porque ele não nos interessa mais. E a nossa página index será essa empregados 2. Então, eu vou clicar nela com o botão direito e renomear, ou então pressionar a tecla F2 do teclado e digitar um novo nome, index. Então, ela vai se chamar index.jsp. Bom, então agora que a gente renomeou a nossa página para index.jsp, né, basta agora também vir aqui em bibliotecas, vou adicionar uma nova biblioteca, que vai ser a biblioteca de conexão com o meu banco de dados. Além de adicionar a biblioteca JDBC do MySQL, temos que vir aqui e adicionar a biblioteca do JSTL. Então tá ela aqui, ó, JSTL 1.2.1. Essa é a biblioteca que a gente vai utilizar no nosso projeto para que ele funcione as tag libs, tá certo? Então, feito isso, eu vou clicar aqui no botão de play, ele vai executar o nosso projeto cru de empregado em nosso browser, certo? Então, ele mostrou aqui o nosso CRUD funcionando, né? A página index.jsp, e aqui temos lista empregados, chamado empregados2.jsp, né? Porque como a gente copiou do projeto anterior, ele veio com esse título. Então vamos voltar ao nosso NetBeans, clicar duas vezes e vamos editar essa página. Então primeiro a gente vai trocar o título dela para lista de empregados. E eu vou tirar esse nome de página aqui, vai ficar somente lista de empregados, certo? Então beleza. Agora pessoal, o que eu vou fazer? Aqui na minha página eu vou criar uma opção para que o usuário consiga criar um novo empregado no nosso sistema. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um link HTML aqui. A href vai ser igual a cadastro.jsp. Fecha a tag, novo empregado. E salvo o meu JSP. Volto aqui, eu vou dar um F5 para atualizar. Então, meu link já está pronto aqui, ó, novo empregado. Tá certo? E ele vai levar para a página cadastro.jsp. Esse erro acontece porque a gente ainda não criou a página de cadastro. Então a gente volta aqui no NetBeans e vamos criar, botão direito em projeto web, novo arquivo JSP. A gente vai chamar ele de cadastro. Lembrando que não precisa colocar .jsp aqui nesse momento, porque ele já sabe que é um arquivo JSP, então ele já aparece aqui com essa extensão. Então a gente finaliza aqui. Ele criou a nossa página de cadastro. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou excluir as tags que ele criou aqui de comentário. Vou alterar o título dessa página para cadastro de funcionário. Aqui no título, eu vou remover esse Hello World e vou colocar cadastro de funcionário. Certo? Então, eu vou abrir aqui uma tag form. Action, vou deixar em branco por enquanto. Method post. Fechei a tag de funcionário. Fechei a tag de formulário. Então agora eu vou criar os campos input, né? Ou seja, vamos criar campos HTML que vão receber os dados do meu usuário, que a gente já viu no exemplo da soma. Localhost /phpMyAdmin. Só para a gente relembrar aqui, dentro do banco de dados Java 2, temos aqui a tabela empregado. Então, basicamente, a tabela empregado ela possui código, nome e setor, certo?
O código, como sabemos, ele já é do tipo autoincremento, ou seja, o próprio banco de dados vai se encarregar de incrementar o código desse funcionário que a gente vai cadastrar no nosso sistema. Então vamos aqui no NetBeans, eu vou criar um label, nome, fechar a tag label, e eu vou criar um input, type text, name, nome, e aqui embaixo eu vou colocar setor, fechar a tag, input type text, name, setor, certo? Vou colocar um BR aqui, que é para ele pular uma linha. Vou ver aqui no browser como que ficou. Então temos ali o nome e o setor, certo? Para ficar cada um em uma linha, o que eu vou fazer? Vou colocar um BR depois de cada tag dessa, tá certo? Então, vou atualizar aqui, então ficou aqui o nome e o setor. Então, para enviar os nossos dados, eu vou criar um input type submit, value, gravar, e vou também criar um input type reset, value, limpar. Limpar. Fecha a tag aqui. Então vamos atualizar. Então basicamente o nosso formulário de cadastro já está pronto, tá certo? Ele tecnicamente é somente uma página HTML pura, por enquanto ainda não tem nenhuma inteligência em cima dela, tá certo? E ele vai receber os dados do meu funcionário para ser cadastrado no sistema, tá certo? Então voltando aqui ao nosso sistema, a nossa view que a gente acaba de criar nada mais é do que essa telinha de cadastro, né? Então essa view ela vai ser exibida para o cliente, tá certo? E quando ele clicar no botão Submit, ele vai submeter os dados para uma controller. E essa controller é quem vai acessar a minha classe Model, que vai, por sua vez, gravar, vai fazer qualquer ação com o banco de dados e vai retornar informações para a controller, certo? Então, dentro do pacote de código-fonte, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo servlet, certo? Esse servlet vai se chamar empregado controller. E ele vai ficar dentro do pacote controller, certo? Então, vou finalizar aqui. Então temos aqui o nosso servlet criado, né? E ele vai receber os parâmetros do meu cadastro, beleza? Então, para que a gente consiga fazer o meu cadastro funcional, o que eu tenho que fazer? Aqui dentro de Action, eu vou colocar o empregado controller. Então, todos esses dados que eu estou preenchendo será enviado para o meu controller. E ele vai se encarregar de realizar o cadastro do meu funcionário na base de dados. Tá certo? Só que aí, pessoal, tem um pequeno porém. A gente precisa adicionar a funcionalidade de cadastro no nossa classe empregado DAO. Que por enquanto, o que ela tem? Ela tem simplesmente a funcionalidade getLista, que nada mais é do que a parte do nosso CRUD de recuperação de dados. Então, antes da gente desenvolver o nosso controller, né, antes da gente concluir a criação do nosso controller, iremos aqui na classe empregado e vamos criar um método para cadastrar um novo funcionário no meu sistema. Então, vou criar aqui um método public, boolean, gravar. Ele vai receber como parâmetro um empregado, tá certo? E eu vou abrir e fechar
chaves. Então, por que eu vou ter um método do tipo boolean? Porque ele vai dizer para mim se ele conseguiu cadastrar ou não um novo funcionário com sucesso, né? Um novo empregado com sucesso, certo? Então, lembrando que sempre que precisamos trabalhar com banco de dados, a gente precisa de um try catch, tá? Então, eu vou digitar try, abre chaves, ele fecha em seguida, e eu vou criar um catch, SQL exception, abre chaves e fecha chaves novamente. Então, eu vou simplesmente copiar aqui do método anterior, tá? Que ele vai mostrar na tela, no console do meu NetBeans, certo? Então, caso haja algum erro, além de mostrar essa mensagem, ele vai retornar falso. Ou seja, o meu sistema não conseguiu gravar o meu empregado. Esse erro aqui, pessoal, está porque a gente ainda não concluiu a criação do método aqui de banco de dados. Então, a primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Esse método gravar, ele vai funcionar tanto para a inclusão de novos funcionários, quanto para a alteração de dados de funcionários. E como que eu vou descobrir se eu preciso cadastrar um novo funcionário ou se eu preciso alterar os dados de um funcionário existente? Tudo isso eu vou saber através do código do meu empregado. Então, eu vou criar um comando de condicional se o meu empregado ponto getCódigo for igual a 0, quer dizer que eu estou incluindo um novo funcionário. Então, eu preciso, aqui eu vou colocar um comentário, realizar uma inclusão. Else, abre chaves, eu vou realizar uma alteração. Certo? Beleza. Aqui na linha anterior, eu vou criar um novo objeto que a gente tem que lembrar, que é o statement. Tá vendo? Então, cria um objeto que será utilizado para enviar comandos SQL para o banco de dados. Só que para esse tipo de dados que a gente vai enviar, ele vai ser um tipo de dados com parâmetros, né? Eu vou enviar não só uma string SQL, eu vou mandar uma string juntamente com dados que vieram do meu empregado, né? Lá na minha classe controller. Então, para isso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu vou subir aqui na parte onde eu faço a importação de classes e vou importar java.sql.preparedStatement. Então, eu vou copiar essa descrição da parte superior e eu vou alterar aqui. Então, o preparedStatement envia uma instrução SQL com parâmetros, tá certo? Parâmetros esses que serão os dados do meu empregado que virão da tela, tá certo? Beleza, então voltando aqui ao meu método gravar, eu vou declarar uma string SQL que vai receber a consulta SQL, né, ou melhor, a instrução SQL que eu vou executar no banco de dados, certo? Então, no caso de uma inclusão, né, no caso quando eu estiver incluindo um novo funcionário, a minha SQL vai receber insert into empregado, abre parênteses, nome, vírgula, setor, fecha parênteses, values, aí eu vou colocar interrogação, vírgula, interrogação, fecha parênteses, ponto e vírgula, certo? Então, esse é o comando que será realizado em meu banco de dados, beleza? Em caso de alteração, o meu SQL vai ser diferente. Vai ser update, empregado, set, nome igual, interrogação, vírgula, setor igual, interrogação, where, código igual, interrogação, ponto e vírgula. Então, o que eu fiz? Duas instruções SQL, uma para inclusão, outra para alteração de dados, aonde cada interrogação
que a gente coloca na instrução será um parâmetro que a gente vai enviar para o nosso banco de dados do sistema. Bom, então depois que definimos aqui as duas instruções da SQL a serem executadas, aqui na linha abaixo a gente vai criar o nosso prepared, statement, PS, que vai ser igual a conexão.prepare statement, passando como parâmetro o SQL que a gente montou aqui na linha de cima, tá certo? Bom, então na hora de definir os valores, a gente vai defini-los na ordem que foi escrito na nossa consulta, né, na nossa instrução. Então o primeiro parâmetro é o nome e o segundo é o setor. Então é nessa ordem aqui, tá? Então nome, setor, nome, setor. Então depois que a gente cria o nosso prepared statement, a gente vai fazer o seguinte, vai chamar o objeto ps. E vai definir, vai passar para ele os parâmetros que vieram da minha tela, né? Então vai ser set string. Primeiro parâmetro vai ser o nome, né? Então a gente vai usar o empregado ponto set empregado ponto get nome. O segundo parâmetro também é do tipo string, então a gente vai utilizar número 2, vai ser empregado ponto get setor, certo? E depois disso, pessoal, como a gente está usando o método tanto para inserir novos funcionários quanto para atualizar dados de funcionários, né? Então a gente vai verificar novamente se o empregado ponto get código for maior do que 0, quer dizer que eu estou alterando esse funcionário, né? Então eu vou ps.set int, né? Porque o código é do tipo inteiro. Então vai ser o meu terceiro parâmetro. Então vai ser empregado.getCódigo, certo? Então tá aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro é o nosso código para realizar a alteração. Beleza, depois que a gente define todos os três parâmetros, né, dois parâmetros em caso de novo usuário e três parâmetros em caso de atualização, a gente vai executar o comando SQL, né? Então, para isso, a gente executa da seguinte forma: ps.execute. Então, ps.execute. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Depois de executar o ps, né, que é o prepared statement, a gente coloca um return true. E com isso a gente finaliza o método que vai gravar os dados no meu banco de dados, certo? Então ele pode tanto inserir novos funcionários quanto atualizar quando eu passar como parâmetro o código desse funcionário, certo? A gente finaliza aqui a nossa classe DAO. Bom, então retornando aqui ao meu servlet, o que é que eu vou fazer? O método processRequest é um método que vai processar tanto as requisições pelo método GET quanto pelo método POST. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena alteração no meu servlet. Eu vou tirar o método processRequest, vou deletar esse método, tá certo? E aqui eu vou expandir o meu código do meu servlet e vou fazer a seguinte alteração. Tenho aqui o método do GET e o método do POST. Nos dois, ele estava executando o método processRequest. Então a gente vai deletar essa chamada de método, tá certo? Então no caso de cadastro e alteração de dados, o meu servlet vai ser executado através do método POST. Então a gente vai vir aqui no método POST, a gente vai fazer o try, em seguida a gente vai fazer o catch, exception e abre chaves e fecha chaves. Então, caso ele aconteça alguma mensagem, eu vou colocar aqui erro ao gravar usuário e vou mostrar a mensagem de erro, né, através do método né, .getMessage, tá certo? E além disso, o que eu vou fazer, pessoal? A mensagem
Tá certo? Então, mais para frente a gente vai terminar a gente vai concluir essa parte aqui do meu servlet. Bom, então dentro aqui do meu método post, o que eu vou fazer? Eu vou precisar criar um objeto da minha entidade modelo, né? Que vai ser o modelo de empregados. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Lá na minha parte de importação, eu vou importar a classe modelo.empregado. Feito isso, volto para o meu método post e eu vou instanciar um novo objeto da classe empregado. Então vai ser empregado, empregado com letra minúscula, vai ser igual a new empregado. Então o que eu vou fazer? Por enquanto, a primeira parte do meu sistema, eu vou simplesmente cadastrar um novo empregado. Tá? Então, por enquanto, o meu código vai ficar em branco mesmo. Tá? Então, eu vou usar o objeto empregado, set nome, e aqui dentro do meu parênteses, eu vou colocar a variável request.getParameter, e entre aspas eu vou colocar nome, tá certo? Porque eu estou setando o nome do meu empregado. Na linha de baixo, eu vou colocar empregado.setSetor, e vai ser request.getParameter setor, certo? Então aqui a gente está declarando o nosso objeto, a gente está recuperando os parâmetros que vieram pela minha request, pela minha requisição, né? E aí depois a gente vai pegar esses dados aqui e vai gravar no nosso banco de dados. Tá? Então lembrando que o nome de cada parâmetro desse é o nome que a gente definiu aqui, ó, na propriedade name do nosso input lá na minha classe, lá na minha página cadastro.jsp. Tá certo? Então vamos voltar aqui no meu servlet. Então beleza. Além de declarar o objeto do meu empregado, eu preciso também da minha parte de model, que vai ser a classe empregado DAO. Tá? Então, mais uma vez, eu subo aqui na parte de importação e vou adicionar o import da classe persistência.empregado DAO, que é a classe responsável por gravar dados no meu banco de dados. A classe empregado DAO nada mais é do que a minha classe model, né, lá do meu padrão Model View Controller. Então, lembrando, aqui a gente tem cadastro JSP, é a minha view, empregado controller, é a minha controladora, né, e empregado DAO é a minha model, que vai fazer a persistência dos dados em banco de dados. Então, vou declarar ela aqui, empregado DAO, vou chamar de DAO mesmo, igual a new empregado DAO. Abre parênteses, ponto e vírgula. Então, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou executar o comando de condicional. Se DAO.gravar, e eu vou passar como parâmetro o meu empregado que eu criei aqui em cima, significa que se ele retornar verdadeiro aqui no gravar, ele vai mostrar uma mensagem aqui para mim. Tá certo? Se não, abre chaves e fecha chaves, ele vai mostrar uma outra mensagem aqui. Bom, então vamos lá. Eu volto aqui no início, eu vou declarar uma mensagem, ó, string mensagem, tá certo? Que é a variável que vai armazenar a mensagem a ser exibida para o meu usuário, tá certo? Então aqui, se ele conseguiu gravar, a mensagem vai ser igual a usuário cadastrado com sucesso. Caso contrário, vai ser a minha mensagem vai ser igual a erro ao gravar usuário. Ponto e vírgula. Então, aqui, tanto aqui, quando ele der um erro no método gravar, quando ele cair no catch, na exception aqui embaixo, eu vou mostrar a mesma mensagem, tá? Então vai ser erro ao gravar usuário, tanto aqui como aqui, certo? E aí, fora do método try, a gente vai colocar a
resposta para o meu usuário, tá certo? Então lembrando, a requisição vai vir da minha view, vai ser trabalhada dentro do meu controller, e o meu controller mais uma vez vai retornar para mim uma mensagem, vai retornar alguma resposta para o cliente. Então vamos lá. Para mostrar a minha mensagem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, print writer out igual a response.getWriter. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando a minha resposta e estou obtendo um canal de escrita na minha resposta. Então a partir disso, o que eu vou fazer? out.println, e aqui eu vou montar um JavaScript, tá certo? Então vou colocar aqui script, vou colocar alert, abre parênteses, abre aspas, e aqui dentro eu vou concatenar a minha mensagem. Coloco mais um sinal de mais, e aí eu concluo o meu alert, fechando a tag de script aqui em seguida, tá certo? E aí depois eu vou Ctrl S para salvar o meu dado, tá certo? Então ele vai mostrar para mim o alerta, né? Ele vai dar um alerta JavaScript com a mensagem que foi montada com base do meu servlet aqui em cima, tá certo? Então depois que ele cadastrou o meu usuário, ele vai mostrar um alerta, e aqui na frente o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar através do JavaScript também, location.href vai ser igual, abre aspas, e eu vou redirecionar o meu usuário, depois de mostrar o alerta, para a página index.jsp, tá certo? Então ele vai dar uma mensagem de sucesso ou de erro para o usuário, tá certo? E aí depois ele redireciona o usuário para a página de listagem dos funcionários cadastrados, tá certo? Então vamos voltar aqui no nosso sistema. Então tá aqui a minha tela de cadastro, tá ok? Então para atualizar, né, a nossa página, que a gente fez algumas alterações, eu vou apertar F5, tá certo? Para ver se ele atualizou, eu vou aqui, botão direito, exibir o código-fonte. Então tá aqui, ó, ele já atualizou, ó, definiu a ação como sendo meu empregado controller, e eu vou fechar isso daqui, e vou cadastrar um novo funcionário, tá certo? Então vai ser Ana Luísa, setor RH. Então essa aqui vai ser a minha nova funcionária lá no meu sistema. Então eu vou clicar em gravar. Então vocês estão vendo, ó, usuário cadastrado com sucesso. Aqui na URL a gente tem, ó, empregado controller. Então é ela quem está respondendo para mim a minha ação. E eu vou dar OK. E ele redireciona para a minha tela de lista de empregados. Então tá aqui a minha Ana Luísa. Ok, pessoal. Então agora a gente já concluiu a parte de novos empregados, tá certo? Então vamos cadastrar mais um aqui só para testar. Então, novo empregado. Ele redireciona aqui para a nossa view, que é o cadastro. Então vou botar aqui Lucas, setor informática, e eu vou gravar. Então tá aí, ó, usuário cadastrado com sucesso. Quando eu dou OK, ele retorna já para a lista de funcionários, tá certo? Vamos aqui acessar agora o banco de dados, ó. Procurar, então tá aqui, ó. Aí você me pergunta, professor, mas por que ele ficou com informática? Tá vendo que ele ficou com essa codificação maluca? Vamos lá. Vamos cadastrar um novo funcionário. Então tá aqui, ó. Vamos visualizar o código-fonte, tá? Então, ó, botão direito, exibir código-fonte, tá aqui, ó. O meu usuário do tipo UTF-8. Além disso, aqui no meu projeto Java, se eu vier com o botão direito, propriedades, ele também está aqui, ó, codificação. Ele também está aqui, ó, codificação UTF-8 aqui embaixo, tá certo? Então eu vou dar OK aqui. Para corrigir esse pequeno problema de codificação de cadastro do meu sistema, tá vendo? Ó? O próprio cadastro está como UTF-8, aqui está tudo como UTF-8 no meu código. E aí quando ele envia para o meu banco de dados, ele vem no padrão UTF-8, né?
E aí o que eu vou fazer para corrigir esse problema? Vou acessar aqui o meu controller, tá certo? E aqui, antes de fazer a recuperação dos dados aqui da minha requisição, o que eu vou fazer? Aqui no meu request, eu vou fazer o seguinte, ó, set character encoding. E entre string, eu vou colocar UTF-8 e vou salvar o meu controle, tá certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, que a minha requisição, o formato de dados da minha requisição, ele será tratado no formato UTF-8. E com isso, o Java ele já vai manter o padrão de codificação dos dados que vieram da tela para o meu controller, para que ele seja tratado e enviado para o banco de dados. Assim como a gente define o TF8 na nossa view, né, na nossa página, a gente vai definir o TF8 aqui dentro da minha requisição do meu servlet. Então vamos voltar aqui para a nossa página de cadastro e vamos cadastrar mais um novo funcionário com acentuação no seu nome ou também no setor. Vou cadastrar aqui João Vitor, setor de informática. Então, se a gente observar, tanto o nome quanto o setor tem acentuação. Vou clicar em gravar, ele vai dar usuário gravado com sucesso, eu vou dar OK. E aí a gente retorna para a página de lista de empregados e pode observar que não deu mais problema com a codificação do cadastro do João Vitor, certo? Vamos clicar aqui no banco de dados, na tabela empregado, e a gente também observa que o cadastro no banco de dados também ficou correto. Então tá aqui, o único detalhe que ficou faltando foi o detalhe de dizer qual é o tipo de codificação que os dados são passados via método POST.